Boa noite. Dando prosseguimento aqui ao segundo seminário da noite de hoje, a apresentação da professora Juliana Prado, a mediação do professor José Adolfo, e o aluno Ilvanei vai fazer a apresentação da professora. Pode fazer a apresentação, Ilvanei. Então, boa noite a todos. Dando continuidade ao nosso ciclo de seminários, eu tenho a satisfação de apresentar a segunda palestrante da noite, a professora doutora Juliana Badia do Prado Soares, que abordará o tema O lugar da agricultura familiar no Brasil, uma análise numérica a partir dos assentamentos rurais. A professora Juliana ela é graduada em Geografia pela Universidade Federal de Goiás. Ela também é graduada em Tecnologia e Logística pela Universidade Estadual de Goiás, pós-graduada em Psicopedagogia e Educação Inclusiva pela Faculdade Charles Darwin. Ela também é mestre em Geografia pela UFG e ela desenvolveu, no período de 2015 a 2017, a dissertação intitulada A Pluriatividade na Agricultura Familiar, estudo nos assentamentos Agrovilas, Rio Verdinho e Nossa Senhora de Guadalupe, Jataí, Goiás. Ela também é doutora em Geografia, com ênfase em Geografia Agrária, e ela desenvolveu a tese Reconcentração Fundiária no Cerrado, estudo das contradições do assentamento Rio Paraíso em Jataí, Goiás. Atualmente, ela é professora do quadro efetivo da Secretaria de Estado de Educação de Goiás, onde ela atua na rede estadual de ensino e também desenvolve pesquisas na área de geografia humana, com ênfase em geografia agrária. A professora também é membro integrante da REAGRE, Rede de Pesquisa sobre Regiões Agrícolas. Professora Juliana, seja bem-vinda. Agradeço aí por a senhora ter aceitado de prontidão o convite para participar do evento. No mais, eu agradeço. E passo a palavra para a professora Juliana. Obrigada. Eu acho que não deu certo. A tela está aparecendo, mas ela não está passando. Peraí, eu vou tentar de novo. Se não der certo, Ivanei reproduz daí para mim. Se a senhora quiser que eu tente apresentar aqui para ver se vai funcionar. A última vez, se eu não conseguir rapidinho, aí eu deixo para você. Deu certo? Vocês estão vendo? Oi? Não. Não, peraí. Agora, acho. Deu não? Vamos de novo. Apareceu várias telas, né? Você tinha clicado em tela inteira, Juliana? Não. Talvez seja isso. Essa janela mesmo. Gente, tá vendo um monte de coisa junto. É assim, vai, mas ela vai só fixa, não tem como. Pode reproduzir para mim, por favor? Deixa eu parar aqui. É isso. Me ouviu, Ivanei? Ah, tô tentando. Só um minuto.
Professora, pode começar. Então, quando o Ivanei me convidou, eu pensei, qual o título, né? E aí eu pensei na palavra lugar. Aí no título eu coloquei ela até entre aspas aí, pensando no lugar para geografia, né? O lugar para geografia é um local de pertencimento, né? Um local de identidade. Então, qual seria esse local de pertencimento da agricultura familiar no Brasil? E aí a gente pensa mais voltado para os assentamentos, que é onde a gente mais estuda, mas pensando na agricultura familiar como um todo, né? Qual seria esse lugar dela? E aí, só falando um pouco da minha capa de início, né? Eu uso algumas imagens que fazem parte da minha pesquisa, né? De vários lugares, né? De várias atividades que a agricultura familiar, inclusive assentamentos, estão inseridas. Está na soja, está no milho, está na cana-de-açúcar, no gado, mas também está lá no comércio, né, na criatividade, está lá na produção de doces, está lá em vários momentos, né, no campo, né. A agricultura familiar está presente no campo como um todo. E eu trago alguns números para a gente pensar nesse lugar da agricultura familiar, nessa importância dela no cenário brasileiro. Pode passar, Ivone. Então, primeiro eu trago um pouquinho o que é a agricultura familiar, né? É uma discussão muito grande aí da geografia, né? Da geografia agrária, pensando na geografia agrária. Mas aí eu trouxe dois conceitos aí, pensando que ela pode ser representada pelos produtores rurais, que administram e trabalham na própria propriedade, com a ajuda da família, havendo ou não contratação de terceiros, desde que não passe de 2 funcionários diretos, e aí o número de funcionários indiretos não é muito claro. E aí também peguei Carneiro, 1999, que ela fala que a agricultura familiar pode ser entendida como uma unidade de produção onde trabalho, terra e família estão intimamente relacionados. E aí pensando que quando a gente fala em agricultura familiar, a gente fala, além de ter essa característica de empregar a família e não muitos funcionários, ela está relacionada a módulos fiscais, né? Pensando no INCRA aí, né? Até 4 módulos fiscais para o INCRA é considerada agricultura familiar. E no Brasil, esse módulo fiscal, ele varia de 5 a 110 hectares, pensando na região, no município, né? E ele considera alguns itens para definir esse módulo fiscal. E aí, pensando no meu município, aqui é 40 hectares, aí eu olhei o de Rondonópolis, é 60 hectares. Então, uma propriedade familiar, né? Até 200 hectares aí para vocês, e aqui para nós até 164 hectares, né? Então, pensando assim, quando a gente pensa em agricultura familiar, a gente pensa também nesse tamanho de área, né? Pode passar. E aí eu pus que é módulo fiscal, né? Que é uma unidade de medida em hectares, cujo valor é fixado pelo INCRA para cada município, levando-se em conta o tipo de exploração predominante no município, a renda obtida do tipo de exploração predominante, outras explorações existentes no município, que embora não predominantes sejam expressivas em função da renda ou da área utilizada, o próprio conceito da propriedade familiar, aí a dimensão varia, né? Pequena propriedade até 4 módulos, como eu já disse, média superior de 4 até 15, né? E a grande propriedade superior a 15 módulos fiscais. Pode passar, pai. E aí eu coloquei algumas coisas, né? Alguns lugares também dessa agricultura familiar, né? Gera 10,1 milhões de postos de trabalho, ocupa um papel central no desenvolvimento econômico de 90% dos municípios brasileiros, com até 20 mil habitantes, garante a segurança alimentar e nutricional, promove a inclusão social e econômica de milhares de famílias, promove a prática diversificada e sustentável. 67% das ocupações rurais estão na agricultura familiar, contribuem para frear o êxodo rural, né, e manter população no campo também. Mas são alguns dos itens, né, que faz com que a agricultura familiar seja tão importante no nosso país. Pode passar. Eu trouxe alguns gráficos, tá? Eu fiz alguns gráficos para a gente perceber o quanto, porque a gente ouve, a agricultura familiar, ela é importante pela produção de alimento, né? Ela coloca comida na mesa do brasileiro, cerca de 70%, 77% do que é produzido no Brasil, consumido, né, pelo brasileiro, realmente vem da agricultura familiar. Eu peguei alguns alimentos para a gente entender melhor ainda como
a agricultura familiar está presente. Lembrando que eu usei aí o censo do IBGE, e aí ele usa agricultura familiar não, e agricultura familiar sim, né? É a nomenclatura que ele usa. Mas pensando no abacaxi, por exemplo, a agricultura familiar é responsável por 85% da população de abacaxi no Brasil, de alho, 87%, de abóbora, morango, 82%, de mandioca, 87% também, cebola, 87%, pode passar. E aí esses outros eu não coloquei a porcentagem, mas coloquei só o gráfico para a gente observar. Abobrinha, pode ir passando, só para a gente... aí o alface também, tudo a agricultura familiar que produz mais. Então, tudo que a gente produz, pode passando, Ivone, tudo que a gente produz diretamente, batata doce, pode só ir passando mais rapidamente. Brócolis. Dentro desses alimentos que a gente consome diariamente, a agricultura, no caso a não familiar, ela é cenoura, eu achei, no Brasil, tem mais da agricultura não familiar, assustei com mais cenoura, alguns tipos de tomate, o milho, né? Agora, as commodities, né? A agricultura familiar também está presente, mas lógico que a agricultura não familiar produz a maior parte. Chuchu, né? Então, tudo que a gente consome diretamente vem da agricultura familiar, e os números não nos deixam mentir, né? Os números estão aí para nos apoiar nisso. Então, às vezes a gente fala muito, e às vezes a gente pode só entrar e comprovar com os números, né? Quiabo, orano, né? Pode ir passando. Coloquei mais alguns, né? A questão da produção da pecuária também, né? Bovinos, né? Aí eu coloquei a propriedade aí, no caso, por grupo de áreas, né? De 0 a 200 hectares, é responsável por 39,44% o rebanho bovino. Vamos lá embaixo nas galinhas, lá, galos, frangos, né? Bem mais do que as acima de 1.000, né? Então, a produção das pequenas propriedades da agricultura familiar é muito presente, né? Pode passar. Né? Mais alguns alimentos. Pode passar. Só para a gente perceber aqui, tá? E aí a gente vem falar também, né, dos assentamentos, né? Como que está a questão do assentamento no Brasil. Aí fala um pouquinho do que é reforma agrária. Então, a reforma agrária ela é uma lei, né? Lei 4504 de 64. Como ela acontece no Brasil, né? É realizada a vistoria, né? De grandes propriedades, de grandes latifúndios, né? Que são considerados improdutivos, uma vez que a propriedade rural ela deve atender a demanda social, né, que uma das principais é produzir alimentos, ou ser usada para alimentar o gado. Então, se isso for constatado, o INCRA vai até a propriedade e fecha o negócio, né, e aí redistribuir essas terras. Hoje tem um cadastro, né, nacional de pessoas que esperam por serem assentadas, né, tem um cadastro que qualquer pessoa pode entrar, acessar e se cadastrar também. Inclusive, eu estava pesquisando, né, mais de 12 mil pessoas nos últimos dias já foram cadastradas e selecionadas. Então, talvez tem notícia boa por aí para a reforma agrária também. Vamos esperar. Pode passar. Aí, recentemente, né, o painel do INCRA, ele traz o número de assentamentos criados, ele é sempre atualizado, né? Então, assim, até 17/2 de 2025, 9.858 assentamentos criados, mais de 1 milhão de famílias assentadas. Esse mapa, ele traz essa distribuição de assentamentos no Brasil. Então, a gente sabe que a região Nordeste, né, a região Nordeste tem mais de 45% dos assentamentos no Brasil, em seguida da Norte, a Centro-Oeste está em terceiro lugar, tá? Então, essa é a distribuição dos assentamentos no Brasil. Então, nos últimos, de 2019 para 2025, teve um aumento no painel do INCRA de 353, se eu não me engano, assim, não vou falar, mas mais de 300 assentamentos foram criados, e aí a gente sabe que alguns foram efetivados, a gente sabe que o governo anterior não teve criação de assentamento, né, no novo agora que também está tomando tipo também, né, está começando a ser criado, também não foram criados muitos, mas já aumentou esse número lá. Tem muitos assentamentos que eles precisam ser de fato efetivados, de fato
consumados para que eles caiam nesse painel, né? Então, aumentou 300, você tem esses números, pode passar. Eu falo um pouco dessas políticas públicas também, né? Algumas políticas vigentes que a gente tem para a agricultura familiar, embora há uma discussão muito grande em cima das políticas públicas, em cima dos direitos que o agricultor familiar tem, né? Mas existem muitas políticas públicas no papel, talvez muitos agricultores nem conheçam, né? Eu tive o privilégio de fazer a pesquisa a campo, e aí eu vou dar um exemplo do Pronaf, né? Do Pronaf eu tive uma entrevistada que realmente sabia tudo que ela tinha direito dentro do Pronaf, que tinha várias linhas, né? Ela me falou com todas as letras, eu uso todas que eu tenho direito. Aí tinha Pronaf Mulher, Pronaf Jovem, Pronaf Agroecologia, então tinha várias linhas. Então, assim, como que essa informação... Existem as políticas, né? Mas pensando como que essa informação chega lá para o assentado, como que eles utilizam, né? A questão da burocracia, né? A questão... pega muito isso também, né? Então, eu coloquei alguns, como o Pronaf, né? Que é o principal dele, Garantia Safra, o CAF, né, que substituiu o DAP, né, que é a certidão para provar que você é agricultor familiar, o PAA, que é a aquisição direta da agricultura familiar, né, que os órgãos públicos, né, utilizam 30% de tudo que eles consomem da agricultura familiar, é lei, né, no Brasil. O PENAI, que é a alimentação escolar, que também é 30% do que se consome nas escolas tem que vir da agricultura familiar. E aí tem outros programas, né? Inclusive o Programa Nacional de Crédito Fundiário, que aí é a forma de se acessar a terra, né? E já é uma forma diferenciada, uma forma mais... O governo compra essa terra e o assentado paga, né, por essa terra. É diferente um pouco da tradicional. Mas existem várias políticas aí que apoiam tanto o assentado como o agricultor familiar de forma geral. Pode passar, Ivone. Aqui aí eu coloco uma coisa para a gente pensar, né, na importância, né, números lá da agricultura familiar lá atrás, e o quanto ela ocupa uma área pequena no Brasil, né? Então, a gente pensar aí, eu coloquei em extrato de áreas, o grupo de áreas, de até 200 hectares, se a gente for pensar em número de estabelecimentos, no Brasil nós temos 93,49% dos estabelecimentos até 200 hectares. Desses, eles ocupam apenas uma área de 28,1 hectare. Então, assim, muito estabelecimento em pouca área. Enquanto que os estabelecimentos aí de mais de 2.500 hectares representam apenas 0,33% e ocupam uma área de 32,84%. Então, a discrepância é muito grande, né? A discrepância é muito grande. Quem mais produz para a nossa alimentação realmente é o que menos tem, né? Pode passar, Ivone. E aí eu tento aqui responder, né? Qual o lugar da agricultura familiar no Brasil? Aí eu tento trazer algumas informações. Então, o lugar da agricultura familiar seria aquele que está na mesa da população, produzindo alimento de qualidade que garanta uma segurança alimentar. O lugar da agricultura familiar no Brasil está nas escolas, garantindo um alimento de qualidade para os nossos alunos. A agricultura familiar está gerando empregos, está garantindo a reprodução social nos estabelecimentos familiares, está garantindo a permanência do campo daqueles que ali pretendem, né, permanecer. O lugar é nas emendas das políticas públicas, né? É no interior e nas grandes metrópoles. Então, a agricultura familiar está presente em vários locais diferentes. Pode passar, Ivone. E aí, quando pensamos nos assentamentos, para a gente pensar os problemas também relacionados a assentamentos, que a gente ainda encontra muito, né, e a gente vai principalmente para a região norte, nordeste, acho que tem uma parte do Mato Grosso também que passa por alguns problemas dessa forma. Então, nós temos assentamentos formados em locais com problemas relacionados à escassez de água, nós temos assentamentos em locais de difícil acesso, com rodovias precárias, muito distantes das cidades. Nós temos assentamentos de solos, né, produtivos, mas solos que precisam de muito reparo para se produzir, né?
Ainda existem muitos assentamentos com moradias precárias, sem energia elétrica, com energia elétrica com valor muito alto, né? Sem sinais de telefonia, de internet, que hoje, infelizmente, né, ou felizmente, tornou-se fundamental, né, para a nossa vida. Burocracia, ou às vezes lentidão para acesso a políticas públicas. Eu tive acesso, eu trabalhei num assentamento, bem próximo à cidade aqui, ele demorou 10 anos para que eles recebessem o segundo lote, né? Recebeu o primeiro da moradia, depois 10 anos para receber o dinheiro de fato para eles investirem na terra, né? Aí eu tive uma das respostas de um entrevistado falando, se uma pessoa em 10 anos não fez nada, não vai ser com o dinheiro do Pronaf que ela vai fazer, né? Ou seja, 10 anos depois para ter. Então, como diz o BOF, né, não é só colocar na terra, tem que dar condições para trabalhar nessa terra, né? Porque senão vai estar só transferindo, ele usa essa fala, né? A favela ou a pobreza da cidade para o campo, né? Então, não é só colocar no campo, é dar condições para esses assentados também trabalhar e reproduzir a terra. Pode passar, Ivanei. E aí, falo novamente, né, que o lugar da agricultura familiar é um lugar que ainda precisa ser mais respeitado, com acesso a políticas públicas que, de fato, garantam a esses agricultores uma vida mais digna e uma renda compatível com sua importância para esse país. E, assim, pensando no meu campo, no meu trabalho de campo, do que a gente encontra, acho que da outra vez que eu tive falando também, eu sempre comento, assim, a gente encontra uma diversidade em assentamentos, né? A gente encontra aquele assentamento que está sendo totalmente arrendado, aquela terra que está sendo totalmente arrendada, que não é a função do assentamento, né? Aquela terra que está produzindo só soja, porque acreditam que a soja dá renda maior, né? E foge daquele objetivo, mas muitas vezes buscam formas de sobrevivência mesmo. Aqueles assentamentos onde muitos moradores são pluriativos, né? Que para sobreviver tem que praticar alguma atividade que não é do campo, tem que vir trabalhar na cidade, voltar para o campo se querem permanecer nele, para juntar renda, para dar para sobreviver. Eu estava lendo um artigo, até tinha trazido, até preferi tirar, porque depois eu quero olhar melhor, mas que uma pesquisa de média nas regiões brasileiras, mas eu não tive acesso ao número de entrevistados, que eu achei muito pequeno. Uma renda de 19.600 ao ano, em média, para os agricultores familiares. Eu achei muito pouco, né? Se a gente for pensar que 19.600 por ano está ganhando menos de um salário praticamente por mês, né? Uma média, mas a gente sabe que tem assentamentos muito precários. Então, assim, a gente acredita, né? Eu acredito muito na reforma agrária. Vi muitos exemplos de assentamentos que deram muito certo, famílias que estão crescendo ali pela luta mesmo, mas também tem assentamentos que está totalmente voltado para a sojicultura, está totalmente dominado pelo agronegócio, né? E o grande, inclusive na minha tese, eu falo dessa, eu chamo entre aspas, e tem um R antes, né? né? Concentração fundiária, porque ali no assentamento que eu pesquisei, embora ele já é emancipado, tem mais de 30 anos, tem famílias ali que já tem 10, 12 glebas a mais, entendeu? Então ele está, tipo, tornando de pouquíssimas pessoas novamente, né? Coisas para a gente pensar, né? Qual que é o objetivo real da reforma agrária, né? Se voltar para a mão de poucos, talvez durante os 30 anos, né, que teve ajudando, resolveu, mas não resolve também definitivamente, né? Então, são casos a pensar. Então, é isso. Aí eu coloquei no próximo slide algumas referências, mas são muitas, né? Utilizo o Ojovaldo, o Bernardes, o Peixinho, né, que foi meu orientador nas 2 vezes, e vários outros aí da geografia. Estou à disposição. Tá. Ok, então debate aí. Ótimo, professora, muito boa essa apresentação, esses dados de produção de alimentos, né? E muitas vezes, assim, o próprio assentado, né, o próprio pessoal que trabalha na agricultura familiar, às vezes eles não têm noção de como que eles mesmos são importantes para a produção de alimentos, né? Tem essa ideia de que a grande propriedade, né, a própria, assim, a forma de transmitir essas ideias, né, de que a
prosperidade está vinculada muito à produção das commodities só, né, e não da produção de alimentos em si. Exatamente. Uma questão que me veio aí na apresentação, a professora é aí de Goiás, né? Sim. Aqui em Mato Grosso, já de alguns anos, vem o programa de regularização fundiária aqui em Mato Grosso, que o governo do estado vem concedendo os títulos de posse, e isso aí vem acontecendo bastante, né? Aí em Goiás também tem esse problema de falta de titularidade, está havendo um esforço, isso aí no final é bom ou é ruim, né? Porque a própria professora colocou que isso aí no final alguns vão arrendando, vão comprando outras áreas, né? E no final vai, de certa forma, desvirtuando a ideia original, né? Que era de ter essa produção em pequena escala, de forma associativista e tal. Então, se a professora tiver assim algo sobre como é que isso aí está em Goiás, e se isso aí teve resultado bom ou não. Então, no governo anterior a gente teve, se não me engano, chamava Titula Brasil, né? Acho que era esse o nome. Eu tenho até um capítulo da minha tese que eu falo sobre isso. E aí eu comento da faca de dois gumes, né? O assentado vai passar a ser proprietário, realmente, vai ter o seu título, mas se ele não tiver totalmente estruturado, vai vender, né? Então, assim, o medo de quem defende, né, a reforma agrária é isso. Se você recebe um título sem ter uma estrutura, talvez de nada adiantou o processo de luta. Então, assim, por isso que tem um tempo mínimo para que seja titulado, né? Mas também tem que ter as condições mínimas, né? O que esse assentado tem? O que esse assentado conseguiu de concreto? Então, o que se vê em assentamentos, muito mesmo, que recebeu o título é venda. E tem muita gente esperando aqui em Jataí, por exemplo, aqui tem muita gente esperando, tem assentamentos aqui em terras muito boas, próximas à cidade, que tem muitos grandes agricultores querendo pegar. Porque esses assentamentos são bem a meio ao agronegócio, né? Do lado é um, do outro lado é outro, e aí quer vender, eles pagam e bem, sabe? Então, aí você pega o título, né? Talvez está ali já cansado, e assim, igual esse assentamento que eu trabalhei, ele tem mais de 30 anos. Então, os moradores que ali ainda estão vivos, é média de 75 a 80 anos. Já são idosos, quem está cuidando é os filhos. Muitos filhos não se adaptaram igual os pais, né? Então, o que eles fazem é vender. Então, para quem defende a reforma agrária, isso aí é um risco. É muita responsabilidade entregar um título para um produtor que não está totalmente formado, né? Exato, ainda mais aí, Jataí, Goiás, aqui valorizou muito a terra, né? Sim. Então, isso aí gera uma demanda mesmo, gera E até são muito bem vendidas. Preço bem. E é o que eles estão esperando, né? Vamos abrir então para as perguntas. Quem quiser perguntar pode fazer aí a pergunta ou pode escrever aqui no chat. Eu gostaria de fazer uma pergunta para a professora Juliana. A senhora mencionou aí a importância da agricultura familiar para garantir, né, garantir a questão da segurança alimentar, certo? E eu vejo que há várias políticas públicas e com volumes até expressivos de investimentos, mas muitas vezes elas não são efetivadas, certo? A gente tem até dificuldade de acesso à informação. E, no seu ponto de vista, quais ações hoje poderiam ser tomadas para garantir que essa política poderia ser efetivada, que o dinheiro, de fato, possa contribuir para o fomento desses agricultores familiares? Eu penso que, eu dei até um exemplo, né? Assim, foi unânime. Eu pesquisei, né, as linhas do Pronaf, por exemplo, isso foi na minha dissertação. E aí eu fui entrevistar e sempre falava, você utiliza, né? Em assentamentos mais novos eles usam mais, assentamentos mais antigos, tem alguns que já não se enquadram mais, né? Na época que eu fiz era até 300 mil. E aí uma pessoa, eram 28 famílias, uma mulher, uma pessoa sabia realmente o que ela tinha direito. E no outro assentamento, uma pessoa também não acessou nem a da moradia, porque ela não deu conta.
né? Tá, lá eram 58 famílias, uma só não acessou, mas essa uma só deveria acessar também, porque era direito dela, né? Então, às vezes, eu acredito que, ao receber a terra, as pessoas têm que ter alguém orientando muito bem, né? Tem muitas pessoas que não têm a instrução. Então, assim, não adianta só criar a política, né? Criar a verba para aquela política e ela não ser acessada. Então, acho que tem que haver mais informação, né? Mas também tem outro lado, por exemplo, pensando em Ivanei, que eu trabalho o PENAI, né? Pensando no PENAI, no PA, muitas famílias querem participar, mas aí querem pagar mais barato pelo produto dele, que tem mais qualidade, é um produto sem agrotóxico às vezes, ou com menos, tem mais qualidade, então eles querem sempre pagar mais barato, é um problema que a gente encontra quando a gente vai falar sobre essas políticas no campo mesmo, né, no real. Aí eles têm que emitir a nota fiscal, às vezes eles só têm uma pequena empresa, tem que ir na prefeitura, pagam um imposto caro, aí eles têm que transportar, lógico, né, tem que transportar esse produto até a escola, muitas vezes não tem esse meio de transporte, então eles acabam não acessando essa política, porque eles não conseguem. Então, se é bem pequeno, se está começando, se ainda não tem uma estrutura, realmente esse agricultor não tem como fazer isso. Eu já presenciei, assim, eu estava numa cooperativa, o rapaz chegou e vendia mandioca, um assentado, e aí o rapaz falou que ia pagar R$4 no pacote de mandioca, eu falei, vou deixar perder, não vou vender por esse preço, que é um desrespeito. Então, assim, falta muita informação, né? Falta também mais valorização. Agora, vender o preço que eles querem pagar em muito lugar, eles que já chegam com o preço pronto. Nesse caso lá, ele falou, não, eles só pagam R$4. Eu vou deixar perder minha mandioca, eu não vou vender esse preço. Então, são coisas que acontecem, né? Só você indo a campo mesmo, porque talvez no papel tá lindo, né? Eu coloquei lá um quadro e dá para fazer um quadro 3 vezes maior com as políticas públicas que tem, aberto para o campo, né? Para o pequeno produtor, para o agricultor familiar e para os assentados. Mas a maioria nem conhece. Então, talvez usa só o básico mesmo e não conhece, infelizmente. E isso que a senhora citou, quando eu estava fazendo a pesquisa para o seminário, eu fui fazer uma pesquisa lá da Conab, os preços que são praticados. E um dos produtos que eu pesquisei foi da mandioca. E eu vi lá em torno de R$4, isso em 2024 que era pago. Eu achei muito pouco. Hoje, se você, isso na farinha de mandioca, tá? Aí você vai lá no mercado, tá R$10. A gente vê essa diferença gritante. A Yolanda perguntou sobre... deixa eu ler ali no chat. Gostaria de perguntar referente à questão das várias políticas públicas que mencionou que atendem a agricultura familiar, que sofreram um desmonte nos golpes. Como avalia as consequências desse processo para o desenvolvimento desses sujeitos agricultores? Realmente, né, no governo passado a gente sabe que a prioridade não era o agricultor familiar, muito menos o assentado, né, a gente sabe qual era a prioridade. Muitas políticas estagnaram, algumas, né, no caso do MDA, por exemplo, que voltou agora no governo, alguns departamentos foram tirados, né, então, assim, praticamente, assim, os assentamentos, pelo menos que eu consegui fazer na minha tese, que eu fui onde eu consegui ir, praticamente nenhum assentamento foi criado, foram efetivados alguns que já estavam todos prontos para ser efetivado de fato, criado do zero, praticamente nenhum, né? Então, essas políticas públicas, algumas diminuiu muito o valor delas, e a gente está vendo voltar, né? Está voltando algumas políticas, está aumentando a renda dessas políticas, talvez ainda não se é o que se espera, mas tem alguns casos que já estão voltando, né? Então, eu estava conversando com um agricultor essa semana, que é agricultor familiar, ele falou que teve uma negociação, né? Uma negociação que era feita só com o médio e grande produtor, foi feito com eles também, assim, abaixou a dívida lá embaixo, para que eles possam acessar, pagar essa dívida, né? E acessar novamente essas políticas, né? Porque também se você tiver em débito agricultor familiar, normalmente ele não consegue utilizar essa verba de novo, mas o grande produtor a gente já sabe, né, como funciona, né? Se está devendo, ele pode comprar de novo, ele ganha mais prazo, ele ganha mais tempo, né? E isso já não acontece com o agricultor familiar, mas agora
teve uma política voltada para essa, teve uma campanha de renegociação dessas dívidas. Então, assim, o juro foi lá embaixo para que eles possam acessar novamente. Vamos ver o resultado, né? Os resultados ainda vai nas próximas pesquisas que a gente vai conseguir ver, Yolanda. Você vai fazer uma para nós, né? Lá, no pós-doc aí. Professor José, pode falar. Boa noite a todos. Obrigado pelas contribuições. Juliana, novamente aqui conosco. Falando desse tema tão importante, né, principalmente para nós que também estudamos questão da agricultura familiar, mais especificamente assentamentos rurais, né, e que precisamos. Ainda a gente vê que, se pensar às vezes nas universidades, muitas pesquisas privilegiam mais o outro, né, o outro lado, o agronegócio, na busca de tecnologias, nos convênios, e pouca coisa se faz para os pequenos agricultores familiares. Eu também sou da geografia, e aí você falou do conceito de lugar, né? É um conceito bastante interessante, que infelizmente a maioria das pessoas, por não ser geógrafos, não tem a ideia da riqueza que é esse conceito, né? Eu estudei esse conceito na minha tese, né, aplicado à opinião e à percepção das pessoas em relação ao bioma do Cerrado, em relação à cidade, o bairro, várias escalas. Como você pesquisa também assentamentos, e pesquisou na sua tese assentamentos rurais, como que você vê o grau de percepção dos chamados meios de vida, recursos naturais, pelos assentados? Eu tenho uma preocupação, porque muitas vezes os assentados são de várias regiões, às vezes têm vivências de outros ecossistemas, de outros biomas, e ganham um lote aí numa área de cerrado, né? Onde o grande já desmatou, está atropelando tudo, e ele só tem, às vezes, essa referência, né? E, então, ele não tem ainda a percepção mais correta dos recursos naturais, do meio ambiente, para poder valorizar e até usar de uma forma mais adequada, né? Nesse sentido a minha questão. Como é que é essa percepção, né? Porque eu trabalho na linha de gestão de recursos naturais, e a gente tem percebido isso, né? E nós mais das ciências humanas, a gente em algum momento tem que buscar, né, essa opinião, essa percepção das pessoas, que vão às vezes nos ajudar a esclarecer por que eles às vezes não valorizam tanto, né, o ambiente em que moram, em que tem o seu lote, em que desenvolvem as suas atividades. Então, assim, eu acredito, né, que no Brasil tem alguns assentamentos que realmente tem pessoas que preocupam com essa questão, que é de suma importância, principalmente no momento que a gente está vivendo, né? E pensando aqui na nossa região, que a gente tem muito problema com queimadas, inclusive o assentamento que eu estudei, ele foi praticamente, em 2018, eu tenho até um artigo sobre isso, que ele foi totalmente queimado. Totalmente assim, 70%, 80%. Queimou vaca, queimou galinha, só que não estava na época realmente do plantio, já tinha colhido, né? Aí nesse período teve uma preocupação muito grande com a questão do solo, porque muitos falaram que seria um fracasso e tal. E eu estudei até esse artigo até sobre a questão da vulnerabilidade de assentamentos, né? Como eles fariam para se reconstruir. Mas, assim, por incrível que pareça, por ter sido na época que foi, eles conseguiram no ano seguinte. Caiu muito pouco,
Depois, como eu comecei a fazer o artigo, foi uns 6 meses, então foi durante a queimada, né? E depois que eles já estavam plantando novamente, né? E, assim, não teve uma perca muito grande, mas, assim, o que eu percebo aqui, assim, vou falar do que eu vi a campo mesmo, porque nós estamos numa região, assim, muito voltada para o agronegócio, cerrado que está muito destruído, né? A gente pega a BR-060 aqui para ir para Goiânia, são 300 quilômetros, 330 quilômetros, é só soja, se não for na época de soja é milho, e se não for soja nem milho é cana. Você encontra pouco espaço realmente que na margem da rodovia tem vegetação natural. E dentro desses assentamentos, assim, tirando aqueles que já trabalham com agroecologia realmente, né, e que já tem essa linha, a maioria não demonstra essa preocupação. Mesmo eles passando pelo que eles passaram, não foi, eles passam praticamente todos os anos. Isso eu fiz essa pesquisa foi de 2018, esse artigo. Agora, no ano passado, eles também tiveram um problema parecido. Interditou a rodovia, foi uma coisa assim, praticamente queimou. Eles tiveram muitas percas ali, né? Mas, assim, parece que o exemplo ainda não ficou na minha região, entendeu? Então, eu acredito que tenha. Aqui a gente tem, igual o senhor fala da questão de serem de outras regiões, esse assentamento que eu pesquisei, 60% dos moradores são sulistas ou paulistas. Foram quem comprou esse assentamento. É um assentamento que teve, como é o primeiro assentamento da cidade, ele teve muito problema com venda, troca, e aí foram chegando essas pessoas que já sabiam mexer com a soja estava sendo inserida aqui, porque ele se forma bem na década de 70, por isso que o título da minha tese é contradição, né, nesse sentido. Essas pessoas vêm expulsas, né, entre aspas, do Sul, porque não atende aquelas políticas públicas que a gente comenta tanto, e elas vêm para essa região e acabam comprando essas terras baratas, que são, né, nem estava efetivo e já estava vendendo, nem tinha concretizado o assentamento, porque ele foi 4 anos de luta e já estava vendendo, então também não era o mesmo bioma, né, mas assim, soja e milho o tempo todo, assim, eu encontrei um lote lá, assim, dos que eu visitei, que realmente ele tentou se manter, mas assim, como já haviam plantado na terra dele em outro momento, estava nascendo algumas coisas de novo e ele estava fechado. Ele não tem nada de soja, nada de milho. Ele é militante, assim, revoltado com o que está acontecendo na região, sim ou sim. Né, demonstrou que estava totalmente revoltado, que assentamento não é para plantar soja, não é para desmatar tudo, e que na fazenda dele fica fechada, mas não entra. Assim, extrema pobreza ali, mas ele bem redutivo, bem interessante as falas dele, mas assim, são pouquíssimas pessoas que se preocupam, se demonstram preocupadas. Aqui, sim, infelizmente. Obrigado. Pessoal, mais alguma pergunta? Aqui a Yasmin falou parabéns pela apresentação. Mais alguma pergunta, algum comentário? Professora, eu tenho uma curiosidade. Nas suas pesquisas aí de campo, qual foi a maior dificuldade da senhora nesses assentamentos, enquanto pesquisadora? E se tem alguma sugestão, porque eu vou a campo, né? Eu gostaria dessa curiosidade com a senhora. Então, eu falo que eu tenho muita sorte nos meus campos, assim, sabe? A dificuldade maior é o acesso mesmo, né? Que às vezes está muito seco, às vezes muito barro, né? Mas, assim, eu tive problema com, vamos falar, né? Tem família que tem uma certa resistência a responder questões, né? Eu conheço muito pesquisador e tem muitos problemas, né? Com as questões. Assim, as minhas foram bem tranquilas nesse sentido. Primeira vez eu entrevistei 50 famílias, dessa mais um pouquinho, mas assim, sempre muito tranquilo. Mas você vai encontrar um ou outro que realmente não vai querer contribuir. Você tem que fazer, eu penso, numas questões mais abrangentes, né, que fazer mais como um diálogo, né, as suas questões, que no diálogo eles já podem estar respondendo várias coisas. Tem um problema seríssimo com renda, né, a questão da renda familiar é uma questão mais complicada de você acessar, você acessa, mas de forma, você não tem por isso que eu falei para vocês da renda que eu vi numa pesquisa, eu fiquei meio em dúvida, porque a gente vê que às vezes eles têm medo, assim, sei lá, eles sentem, porque querendo ou não, eles são assentados, né, e podem ter algumas investigações, sim. E é mais isso, assim, não, é muito tranquilo,
não ter medo de ir a campo. Tem pessoas que ficam resistindo de ir a campo, acha que o agricultor não vai receber ele, acha... Não, assim, eu tive 2 pesquisas que eu tive apoio, assim, de alguém que morava no assentamento. E a pessoa ia comigo no carro, a gente ia e conhecia todos, então, assim, a pessoa nem ousava não te atender. Mas na última eu não tinha, então eu fui com a cara e com a coragem. Tinha vezes que eu chegava, a pessoa falava, agora eu estou fazendo isso, você pode voltar depois, ou me dava o telefone. Uma pessoa não me respondeu, uma pessoa foi extremamente grossa e acho que ela era mais do, né, politicamente falando, né, a gente chegou lá, pesquisador de universidade, pesquisa assentamento, já se sentia um grande agricultor lá e deu moral para a gente mesmo, foi super grosso, mas a maioria, muito bom os diálogos, foi muito bom. Só não tenha medo, é isso que eu falo, não tenha medo de ir a campo, vai dar certo. Trabalha bem suas questões, né, com seu orientador, para não ser muito evasivas, né, tem dados que a gente pode conseguir mesmo, tem vários locais que a gente pode conseguir dados, que não precisa ser necessariamente uma entrevista, né, os dados secundários, né, muitas informações que a gente pode conseguir. Mas ir a campo é a melhor coisa que tem, assim, quando você vai a campo. Eu falo que na minha pesquisa, eu conversava muito com o professor Dimas, assim, eu sou meio assim, eu trabalho primeiro teórico, tá, para depois eu ir a campo. Eu fico com medo do campo interferir muito na minha parte de escrita mais teórica, né? Mas dessa vez eu falo que eu quebrei a cara, porque se eu tivesse ido a campo primeiro, a minha tese tinha mudado de rumo. Assim, porque eu encontrei lá muitas coisas que eu poderia também discutir, e aí já estava no momento que eu já não podia discutir mais, né? Mas, assim, muita coisa interessante que talvez mudaria o rumo da tese, né? Então, assim, não tenha medo, talvez faça alguns campos no início, no meio, né? Depois você faz mais alguns. E o campo é o que soluciona, né? A pesquisa, na verdade. Ótimo, professora. Então, agradeço muito a sua segunda participação. Eu que agradeço. Já se tiver uma terceira, a gente agradece. Pode pedir música, né? Tá certo, então. Eu que agradeço a participação, poder contribuir. Muito bom. A sua apresentação, a gente agradece, porque a gente tem vários alunos que trabalham com essa questão da agricultura familiar. Eu coloco à disposição, tá? Se tiver alguma dúvida, precisar de alguma coisa, nós temos dados no IBGE, assim, todas as formas que você pensa. Não é muito fácil para acessar, mas quando a gente acostuma, já se torna mais tranquilo, assim, informação de produção, tem muita coisa que está tudo ao nosso alcance, tá bom? Precisando de qualquer coisa, estou à disposição. Eu que agradeço. Muito obrigado também. Obrigado, Roger. Agradeço a todos. Eu também agradeço a contribuição, foi muito enriquecedora, e muito obrigado e gratidão. Obrigada. Boa noite. Desejo a todos uma boa Páscoa e um bom feriado. Bom feriado a todos, um abraço. Obrigado. Tchau, Boa tchau. noite a todos. Boa noite.